Bom dia, tudo bem? Vamos para mais uma revisão. A revisão de hoje é sobre desenvolvimento de dissertação. Nossa disciplina é redação, eu sou a professora Margarete e vamos iniciar a nossa revisão de hoje. A etapa de desenvolvimento em um texto é o centro de suas atenções e é também a parte que possui mais critérios de avaliação. No que se refere ao Enem, das 5 competências avaliadas, a maior parte delas está contida no desenvolvimento, diz respeito ao desenvolvimento do texto. Como eu sempre falo, eu não acho que nenhuma das partes do texto seja mais importante do que a outra. Elas são interligadas, elas têm que combinar, casar, encaixar. Todas elas são importantes na mesma medida. A questão é que o desenvolvimento é a parte maior e é a parte em que concentram mais critérios que serão avaliados. Durante essa parte do texto, durante o desenvolvimento, você inserirá os argumentos que defendem a sua tese, a sua ideia, que sustentam a sua ideia, além de responder os questionamentos realizados na introdução, se é que você fez questionamentos. Eu sempre digo a vocês, se você tiver que fazer questionamento, faça questionamento na introdução, porque você tem todo o desenvolvimento para responder. Nunca questione na conclusão. Se você questionar na conclusão, quem vai responder? O questionamento que você faz é um questionamento retórico, é um questionamento para te nortear, para te guiar, pois é você mesmo que vai responder esse questionamento. Então, cuidado. E também, se você não tem habilidade de fazer o texto com questionamento, não faça. Insisto em dizer, não tente na hora inventar coisas que vocês não estão acostumados a fazer. Façam um básico bem feito, é muito melhor do que tentar inovar e fazer uma inovação que pode sair às avessas. Então, cuidado. Percebe-se assim a importância de haver uma boa relação entre a escrita de cada uma das etapas do texto, sem dúvida. Sem uma introdução clara e que conduza o leitor ao conteúdo que ele verá no texto, haverá dificuldades para produzir um bom desenvolvimento. Volta àquilo que nós já falamos: as partes casam, as partes combinam, as partes se completam. Já falamos, a introdução é a porta de entrada, ela é a vitrine do seu texto. É dela que vem o gancho para o desenvolvimento, para as explicações, para o detalhamento do que foi citado na introdução. Para escrever um desenvolvimento que cumpra os requisitos exigidos nos critérios de avaliação do Enem, é essencial que você insira os argumentos que embasam e fundamentam o seu posicionamento, ou seja, a sua tese. É o que? Desenvolvimento é o local em que você vai argumentar. Tudo que você citou, tudo que você apresentou, tudo que você deu ideia na introdução, você vai aprofundar no desenvolvimento. E aí voltamos àquela nossa velha questão: argumentos sólidos. Não são argumentos vazios, eu ouvi dizer, me contaram, mesmo porque não se usa a primeira pessoa. Em dissertação, usamos sempre primeira ou terceira pessoa. Não dizemos eu acho, eu penso, nós achamos, nós entendemos. Sempre é acha-se, percebe-se, entende-se, é percebido, é entendido, é observado. Sempre terceira pessoa. Bom, então que fique claro tudo isso. A argumentação é muito importante. Sem dúvida, a argumentação
é importante. É a argumentação que vai sustentar a sua tese, o seu pensamento, a sua ideia. O objetivo do desenvolvimento é provar ao leitor, quem vai ser o leitor, os corretores do texto, o ponto de vista do escritor. Quem é o escritor? Você. Você tem que provar o seu ponto de vista. Convencer, provar, mostrar o seu ponto de vista ao corretor. Não que seu ponto de vista seja único, exclusivo, verdadeiro, mas o que objetiva aqui, o que se objetiva a verificar é a sua capacidade de argumentação. Simplesmente isso. Independentemente de sua posição a respeito do tema, se você é contra, se você é a favor, não é isso que vai ser avaliado. Escolha sempre argumentos que consiga justificar. São os seus argumentos, a sua capacidade de justificar a sua ideia. É isso que vai ser avaliado. Por isso que eu falo sempre, argumentos sólidos. Como eu adquiro argumentos sólidos? Já falei, leitura de fontes confiáveis. Se for site, principalmente cuidado. Se for livro, é atualizado, é de quando esse livro, de quando é esse pensamento. Documentário, entrevista de quem é especialista na área. Então, cuidado com o que você cita, cuidado com as suas colocações. Coisas que podem te levantar, também podem te derrubar, dependendo de como sejam apresentadas, como sejam justificadas. O ideal é que você aponte os argumentos e aprofunde-os no trecho do desenvolvimento. É o que a gente já falou. Na introdução você só aponta, você dá uma ideia geral do caminho que você vai seguir, da ideia que você tem. No desenvolvimento você aprofunda, você destrincha, digamos assim. Você detalha. Tudo que você colocou na introdução deve ser detalhado e argumentado no desenvolvimento. Não adianta apresentar várias ideias se não forem bem trabalhadas. Não adianta encher a introdução de ideias e no desenvolvimento você não aprofundar essas ideias. Então, menos é mais. Sempre. Menos é mais. Volto a falar, um básico bem feito pode surtir um efeito muito melhor do que se você tentar florear, fazer malabarismos com as palavras. Vá no básico, vá naquilo que você sabe e faça um básico bem feito, que com certeza você pode até não tirar 1000, mas você vai tirar uma nota boa e você não vai zerar a sua prova. As alegações precisam ser explicadas para o leitor de modo a convencê-lo sobre elas. Claro, você tem que convencer o corretor das suas ideias. É ele que vai te dar a nota. O desenvolvimento, embolou tudo agora. O desenvolvimento na redação pode apresentar os aspectos positivos e negativos do seu argumento. Já falamos sobre isso. Você pode colocar. Lembra que você pode escrever 3 parágrafos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Você só não pode escrever menos de 3, porque como é que você vai abordar começo, meio e fim em 2 parágrafos, em um parágrafo só? E pelo amor de Deus, gente, recuo de parágrafo. Observe os slides como eu faço. Alinhado à esquerda, alinhado à direita, recuo de parágrafo, início com letra maiúscula, todo parágrafo na mesma direção. Isso não é à toa. Além de eu fazer assim, eu procuro fazer mais ainda para que vocês visualizem isso sempre. O seu texto deve ser assim. E hoje é mais valorizado quando se faz 4 parágrafos. 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. No desenvolvimento, você pode colocar tese 1 do desenvolvimento e tese 2 do desenvolvimento. E você pode apontar em cada uma dessas teses. Tese 1, por exemplo, aspectos positivos, tese 2, aspectos negativos. É possível fazer isso? É. Mas eu volto a dizer, só você vai saber a melhor maneira de você estruturar seu texto. Eu não posso dizer a você, faça assim.
Eu posso te dizer o que não deve ser feito, mas como você vai escrever, a escrita é uma habilidade muito pessoal. Tem pessoas que escrevem bem, seguindo o modelo padrão, eu já mostrei isso a vocês, e tem pessoas que escrevem muito bem fora dos padrões, mas escrevem muito bem. Não é fora do que é pedido, fora daqueles modelinhos prontos, daquelas frases prontas, e escreve muito bem, faz um texto muito bem feito. Então, as suas habilidades, que só você sabe, isso daí não tem como eu saber todas as suas habilidades, é que vão direcionar a sua maneira de construir o seu texto, desde que ele tenha começo, meio e fim, obedeça às regras da nossa língua, recuo de parágrafo, letra maiúscula, alinhamento à esquerda, alinhamento à direita, uso de ponto, maiúscula depois de ponto, aquelas regrinhas básicas que a gente aprende lá no primário. Não é admissível que a gente cometa esse tipo de erro em uma prova depois de concluir a educação básica. Quantos anos se passou na escola e não aprendeu a usar maiúsculo e minúsculo, não aprendeu a fazer parágrafo? Então, não é mais admissível esse tipo de erro ao final do ensino médio, que é o final da educação básica, é o básico da educação. Demonstre o conhecimento e mostre o porquê do seu ponto de vista. Eu ia falar, fugiu. Como é que eu adquiro argumentos sólidos? Eu falava sobre programas, né, de qualidade, documentários, periódicos impressos ou virtuais, documentários, já falei, até filmes, séries, alguns baseados em realidade, tudo isso pode servir de argumento. Música, jogos, sim, a depender do tema, você pode encaixar algum jogo, mas você tem que saber explicar. Você tem que saber falar sobre. Não é só dizer o nome do jogo e acabou. Você tem que explicar qual é o objetivo do jogo e por que esse jogo se encaixa no tema. O que é que o tema em que o tema se relaciona com esse jogo. Você tem que saber fazer isso. Se você não souber fazer isso, é melhor nem tentar. E como é que eu aprendo a fazer isso? Treinando. Só teoria de redação não funciona. Eu tenho que praticar. Em sala, nós não podemos todo dia fazer um texto, mesmo porque eu não vou ter como corrigir texto todo dia. Eu não faço mais nada se eu fizer isso. E eu não sei fingir. Se eu pegar, eu vou ler o seu texto. Mesmo quando eu não passar, você pode treinar a sua habilidade de escrita. Eu já falei para vocês, existem sites que corrigem de graça a redação nessa época de Enem. Existem aplicativos que corrigem redação, já passei até alguns para vocês, já indiquei. É esforço seu. E estamos ok. Um pouco mais de um mês da prova. Atualmente, o desenvolvimento vem sendo apresentado em 2 parágrafos. É o que eu falei, tese 1, tese 2. Ou seja, atualmente o texto todo é composto por 4 parágrafos. Mas se você fizer 3, não está errado. Você só não pode fazer 2 nenhum. Se eu tenho 3 partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, no mínimo, eu tenho que ter 3 parágrafos. Mas o ideal é que você tente fazer em 4, porque está sendo muito bem visto os textos construídos em 4 parágrafos. É possível trabalhar um argumento em cada parágrafo. Por exemplo, cada parágrafo aqui se refere a parágrafo de desenvolvimento. Assim, haverá espaço para fazer um bom aprofundamento. Então, você pega o parágrafo 1 do desenvolvimento, vai abordar um aspecto que você apresentou na introdução, o parágrafo 2 do desenvolvimento vai abordar outro aspecto que você apresentou na introdução. Ou, como nós já falamos, abordar os prós, abordar os contras, ou abordar os contras e abordar os prós. Você que vai decidir a maneira que você vai construir o seu texto, desde que cada aspecto seja respeitado em cada parte. Assim haverá um espaço para fazer um bom aprofundamento, além de ter conteúdo suficiente para defender sua tese. É a parte que você mais escreve, é o desenvolvimento. É onde você mostra sua capacidade de convencimento, é onde você defende a sua ideia.
Um bom argumento deve apresentar a ideia principal de acordo com o ponto de vista do escritor, o seu ponto de vista. E, por fim, encerrar a ideia para que o desenvolvimento não termine do nada, de forma brusca e sem sentido. O texto todo tem começo, meio e fim, e cada parte do texto tem começo, meio e fim. A introdução sozinha, ela tem começo, meio e fim. O desenvolvimento, ele tem começo, meio e fim. A conclusão tem começo, meio e fim. Todas as partes do texto você tem que começar, desenvolver e finalizar. Você não pode, como diz aqui, de maneira brusca você sair do desenvolvimento e entrar na conclusão. Para isso existem os conectivos, as conjunções, as frases de ligação que fazem a conexão entre as partes do texto para que as partes não fiquem soltas, como se fossem isoladas. Elas são unidas. E as conjunções estão aí para isso, as frases, expressões, modelos que nós já vimos também estão aí para isso. Para não se perder e acabar esquecendo algum argumento ao longo da escrita do texto, ou até mesmo se estender demais, a dica é esquematize suas ideias. É o bom e velho rascunho. O rascunho é necessário sim. Tem gente que deixa para fazer redação no final e aí não dá tempo e faz direto na folha, não faz rascunho. O rascunho é importante porque no rascunho você coloca todas as suas ideias e você depois vai eliminando, tirando as repetições, as coisas vão clareando, você vai deixando só realmente o que é importante. Então, é importante um esquema, é importante um roteiro, é importante um rascunho. Rascunho é essencial quando se trata de redação. Antes de começar a escrever, é preciso saber exatamente do que vai tratar o seu texto. Então, eu vou defender essa ideia com que argumento. Eu tenho que ter isso em mente já na introdução. E eu vou, como eu vou desenvolver esses argumentos, citando o quê? Livro, filme, série, documentário, frase de algum pensador ou filósofo, vou fazer referências históricas. Lembre-se, referências históricas, se você é bom em história, é bom em datas, faça. Se você é como eu, não faça não. Tem que ter realmente conhecimento de século, de data, do que aquele movimento histórico, do que aquele acontecimento trouxe como consequência para encaixar no tema. Se você não tem, não vá por esse caminho, procure outro. Nós já vimos em outras aulas, existem vários outros caminhos para você construir o seu desenvolvimento. Dessa forma, você sabendo como vai organizar o seu texto, né, vai ajudar colocando tudo que você tem à mente, né, fazendo rascunho, mesmo que sejam ideias soltas. No rascunho pode colocar ideia solta, pode misturar, pode repetir. São as primeiras ideias que vêm à mente. E isso vai te ajudar a eliminar depois, você está visualizando, eliminar depois para a construção final do texto. Depois que você fez esse exercício de jogou lá no papel todas as ideias, tudo que veio à mente, as palavras, expressões, acontecimentos históricos, citação de pensador, filme, série, livro, enfim. É possível enumerar o que irá acontecer no texto e de que forma. Aí você vai colocando o que é que vai ser colocado na introdução, o que é que vai para o desenvolvimento, o que é que vai para a conclusão. Depois que você jogou tudo no rascunho, você começa a separar, a dividir as partes. É importante que a união das ideias fique coerente, já falamos muito sobre coerência e coesão, e siga uma ordem lógica. Qual é a ordem lógica? Começo, meio e fim. Lembre-se, o texto deve ser coerente e coeso. Eu não vou aqui voltar a falar sobre coerência e coesão, mas já falamos. Quem ainda tem dúvida, volta lá na sala. Tem uma aula específica sobre isso. Assiste novamente aquela aula que vai relembrar. E
finalizando, desenvolvimento foi bem sucinto, né? Mas como é uma revisão, eu nem coloquei aqui as frases que podem ser usadas, porque isso você já tem na sala várias vezes, 2, 3, 4 vezes você tem exemplo. Eu finalizo com a seguinte mensagem: estudar é como regar as sementes do jardim de onde florescerá seu sucesso. O que você planta hoje, o que você cultiva com relação aos seus estudos, você vai colher no seu futuro, com relação ao seu futuro pessoal e profissional. Conhecimento adquirido é para a vida toda, adquirido de verdade, não é decorar para fazer prova, mas conhecimento que você adquire, a vida toda você vai lembrar dele. Às vezes está lá adormecido, mas uma coisinha vai fazer você lembrar e não esquece mais. E com certeza o seu sucesso vai depender do estudo que você adquirir, principalmente na educação básica. É como o nome diz, é a base. É ela que vai te sustentar durante o ensino superior e durante as outras etapas de sua vida. Muito obrigada por sua presença na aula de hoje. Até a próxima aula, se Deus quiser. Se for possível, assistam de novo, revejam, anotem as dúvidas, perguntem na sala. Só não guardem as dúvidas, porque senão não adianta a revisão, não adianta. Mas muito obrigada, fiquem com Deus, até a próxima.